Dia difícil para o Brasil hoje. Começo com essa daqui, ó. Lula ignora os 6,8 milhões de refugiados da Venezuela do governo Maduro. A situação da Venezuela é alarmante, com 94,5% da população, pasmem, vivendo abaixo da linha da pobreza. Então você deve estar sabendo que o assunto de hoje é o que nós vamos é, comentar aqui no canal hoje, é justamente sobre essa viagem, a visita do Maduro aqui no Brasil. E nessa foto aí você pode perceber que o Lula está alegre, feliz, contente com a visita do Nicolás Maduro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem sido alvo de críticas por sua postura indiferente à relação da crise humanitária dos 6,8 milhões de pessoas que estão refugiados aqui no Brasil. E eu hoje ainda consegui falar com um venezuelano e falei: olha, o Nicolás Maduro está aqui. Ele fez uma cara de desdém, de tristeza e falou: olha, tomara que vá embora logo. Mas enquanto isso, enquanto 6,8 milhões de pessoas correm da Venezuela, 94% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Olha aí o sorriso, a alegria que o Lula recebe o Nicolás Maduro aqui no nosso país. Realmente é uma tristeza, é um dia triste para o país, que se diz democrático, que é a favor da democracia, que é a favor as garantias fundamentais, individuais, os direitos dos seres humanos. Aqui no país, realmente, esse presidente ele só busca amizade com isso. Então, hoje nós vamos comentar sobre isso, mas devo lembrar a você que antes de acontecer a eleição do Lula, não podia associar o nome dele, estava terminantemente proibido pelo TSE que a figura de Lula fosse coligada, ou pelo menos mencionada, que fazia parte ou tinha amizade com ditadores como o da Nicarágua e o próprio Nicolás Maduro, mas hoje está aí. Eu vou mostrar para você qual é o posicionamento da imprensa hoje, de Alexandre de Moraes, de todas as pessoas que criticaram e prometeram sanções a quem associasse o nome do Lula ao Nicolás Maduro. Seguindo aqui mais uma notícia aqui para vocês ainda dentro dessa questão do Nicolás Maduro. ONU compara Venezuela à Ucrânia em número de refugiados. Volto a falar, 6,8 milhões deixaram seu país por conta da crise humanitária na Venezuela. E ela continua se agravando, inflação lá em cima, realmente um país tomado pela miséria, onde as pessoas tiveram aí diminuído o seu peso mediano normal, que era comum ali daquela nação, em até 15 quilos por passarem fome. E também essas pessoas, sabe-se que eles faziam consumo até de animais domésticos, cachorro, gato, isso daí tudo virou alimento a fim de que essas pessoas não morressem de fome. Teve também histórias de que os zoológicos foram saqueados, os animais foram subtraídos para matar a fome. Olha, realmente a gente fica muito triste com essa postura desse governo, que na verdade eu não sei o que vai virar o país, porque veja, gente, nós temos só 4 meses, 5 meses de governo. Tantas coisas ruins já aconteceram e hoje é um marco na história do Brasil, até porque fazia 8 anos que o Maduro não pisava os pés aqui. E no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi proibido de estar aqui no Brasil. E hoje ele é recebido com honrarias, não honrarias, acho que exagerei um pouco, mas recebido com toda a pompa, tudo que um chefe de Estado. Eu vi ele descendo, gente, eu vi ele descendo do avião e militares batendo continência para uma pessoa como Maduro. Seguindo aqui, olha isso, eu quero deixar você a par de tudo que aconteceu com esse negócio aqui no Maduro. Maduro na Venezuela já produziu 6,8 milhões de refugiados
aponta a ONU. Ou seja, a crise humanitária do Maduro é pior do que a guerra da Ucrânia, que fez mais ou menos o mesmo tanto de refugiados. Ou seja, é uma situação realmente caótica, uma situação de crise. Não cabia para o Brasil esse encontro desastroso que o Lula está fazendo com tanta amorosidade, aliás, animosidade, com tanta alegria no seu coração, e realmente ele tem aquele sentimento mesmo de vingança, mas ninguém imaginou que ele chegaria a esse ponto, até porque lá na eleição, até quem fez o L, quem votou, ele não deixaram associar, ou seja, os eleitores do Lula não podiam saber que ele era eleitor do Maduro, e agora ele recebe ele aí em reunião às portas fechadas. Estados Unidos poderá impor sanções ao Brasil após visita de Nicolás Maduro. Então veja bem, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil é os Estados Unidos. E lá na Venezuela, os Estados Unidos já fechou as portas para a Venezuela, e por conta dessas sanções, o Estado, o país, a nação da Venezuela, ela acaba se tornando mais miserável, porque ela fica isolada, como se fosse uma ilha. E o Lula parece que está puxando isso para nós, querendo que... e na fala dele também, ele disse que os Estados Unidos têm culpa nessa questão, que o Nicolás Maduro tem que construir a narrativa dele. Ora, Lula, o Nicolás Maduro tem que dizer a verdade do que está acontecendo no seu país. Todo mundo sabe, isso daí não é novidade para ninguém. Porque é que nem um comunista, nem um socialista quer mandar os filhos para a Venezuela, querem mandar para o Canadá, para os Estados Unidos, mas para a Venezuela não. Então, pode ser que o Brasil, depois dessa estada do Nicolás Maduro aqui, que veio supostamente regularizar uma dívida ou outra, refinanciar, mas na verdade tem coisa aí por trás disso que a gente nem sonha, talvez, ou sonhamos o que é, mas eu sei que a coisa vai esquentar, porque realmente é um desastre para o Brasil. Esse anão diplomático desse Lula, até agora, só gastou o dinheiro do povo, só fez viagens praticamente desnecessárias para ficar em hotel de luxo, esbanjar com a Janja, e ainda recebe aqui na nação uma persona não grata como esse Nicolás Maduro. E a imprensa tradicional hoje, daqui a pouco talvez você vai ligar a sua televisão e você vai ver que a imprensa tradicional ignora a presença de Maduro e volta ali bater no ex-presidente Jair Bolsonaro. G1, UOL, CNN ignoram a presença do venezuelano no Brasil. E olha aí, tem um pedacinho aí do que eles estão publicando. Olha lá, vamos lá. Bolsonaro provocou calote histórico na Caixa com manobras para tentar vencer Lula. Pelo amor de Deus. Com viagem aos Estados Unidos, custo de Bolsonaro em 2023 é maior do que o ex-presidente. Olha, só coisa assim, eles acham que todo brasileiro é alienado, que tem a capacidade de entender as coisas de forma reduzida. Até o Felipe Neto, pasmo, e você está aqui, ó. Até Felipe Neto, o rapaz aqui do cabelo verde, até Felipe Neto critica encontro de Lula e Maduro. Segundo o Felipe Neto, o filósofo Felipe Neto, é um tiro no pé. Dessa vez eu tenho que concordar com ele, mas eu acho que a proporção é maior. Isso aí não é um tiro no pé, não, Felipe Neto. Isso aí é amputar a perna. E não é a perna dele, é a perna de nós brasileiros, que nenhum brasileiro pode ir para a rua amanhã, converse com seus familiares, pegue até quem fez o L. Se ele falar que ele é a favor ao Nicolás Maduro, de tudo que está acontecendo na Venezuela, pede para ele mandar o filho dele para a Venezuela, para estudar lá, para viver lá, para ver se ele vai querer com uma bolsa grátis para viver lá como os venezuelanos estão vivendo. Seguindo aqui, minha gente, para a gente caminhar para o final. Sem freio. Lula diz que os Estados Unidos fez com a Venezuela é pior do que guerra. O Lula disse que o que os Estados Unidos fez com a Venezuela é pior do que guerra. Olha, pelo amor de Deus, eu acho que colocaram alguma coisa na água desse senhor. Vamos ver aqui o vídeo, eu quero assistir com você. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio
extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Gente do céu. Ele está falando que o bloqueio. Eu não sei, ele deve ter ver alguma coisa para esse camarada. Eu acho que esse camarada sabe alguma coisa desse presidente. Não pode. Isso aqui é uma situação inconcebível, surreal. É absurdo. Olha o que esse camarada falou. Vou colocar de novo aqui para você ver. Vamos lá. 19 segundos. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Ai, ai, que então um presidente desse daí não precisa nem de inimigo. O próximo bloqueio, então, vai ser no Brasil, rapaz. Que coisa absurda que é essa. E eu fiquei pensando aqui o dia inteiro vendo essas histórias rolando. Será que ninguém vai fazer nada, não? Aí apareceu essa notícia aqui que eu quero deixar ela para finalizar com você. Deputado do Mato Grosso pede prisão de Maduro em visita ao Brasil. Deputado Coronel Assis requereu junto à Comissão de Segurança de Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal que comunique às autoridades competentes para que determine a imediata prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que está no Brasil a convite do presidente, pode ser uma profecia, né? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar justifica que Maduro é procurado pelo Departamento de Combate a Drogas ou as Drogas dos Estados Unidos, sob acusação de narcoterrorismo e lavagem de dinheiro. O pedido também se baseia no relatório de missão internacional independente das Nações Unidas, que acusou o governo Maduro de crimes contra a humanidade, e no Tratado de Roma, que trata sobre crimes internacionais. Olha, e existe também uma recompensa dos Estados Unidos que chega na casa aí de 10, 12, 15 milhões, não me lembro agora, para quem prender esse senhor aí, esse Maduro aí. Nada mal uma graninha dessa no bolso e fazer um bem aí para a humanidade. Gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.